Esse vídeo serve como apresentação para a segunda avaliação da disciplina de Paradigmas de Linguagem de Programação, PLP do IFBA. Nesse vídeo eu e a colega Jamile a gente vai mostrar o uso dos paradigmas genérico, PO e reativo, tudo isso na linguagem Golang. Esse projeto aqui, como eu falei, tem Golang. A gente tem 3 pacotes principais, que seria para programação genérica, para programação orientada a objetos e para programação reativa. Cada pacote tem um respectivo README com o propósito desse mini-mundo aqui, desse exemplo que a gente está dando, mas no caso da genérica e da reativa são uma cópia do que foi feito em sala de aula, a linguagem, um resumo pequeno do paradigma demonstrado e os autores, né, que no caso foi eu, Alisson Rodrigues e Jamile Monteiro. Para rodar esse projeto é necessário ter o Golang 1.18 para cima, como eu vou mostrar aqui no Generics. É um recurso relativamente novo, então é muito necessário ter. Para rodar é só entrar na pasta de cada módulo e simplesmente go run main.go. A gente não está usando nenhuma dependência aqui. Autores, Alisson Rodrigues e Jamile Monteiro, e essa daqui é a estrutura de diretórios desse projeto. Beleza, vamos para a primeira já, que seria a programação genérica. A programação genérica ela é muito importante, ela vai permitir que a gente crie códigos reutilizáveis e seguros. Com esse paradigma a gente consegue escrever códigos que vão operar ali com N tipos diferentes, sem ter que especificar esse tipo de forma explícita. E a programação genérica também ela permite que a gente isole o que é estável do que é variável. Então, por exemplo, né, só trazendo um exemplo para ficar mais claro, a regra de negócio ela é estável, mas o tipo de dado ele varia. Então a gente pode parametrizar esse tipo de dado e garantir muitos benefícios desse paradigma, como por exemplo segurança em tempo de compilação, uma redução muito grande assim na duplicação e poluição do código. Então a chave aqui é reduzir o acoplamento sem perder legibilidade, na verdade ganhando muita legibilidade. Beleza, dito isso, na minha visão, a programação genérica é muito boa, mas ela pode também ser um tiro no pé, se tornar um tiro no pé muito fácil, porque eu acho que a maturidade, nesse caso, está muito relacionada a saber quando não usar a programação genérica. Então, ou seja, generalizar apenas o que é útil e o que realmente precisa ser reutilizável, sabe? É muito comum a gente ouvir aí no mercado de trabalho, vamos generalizar isso aqui porque no futuro isso pode ser útil. Mas quando a gente chega no futuro a gente vê que na grande maioria essas abstrações prematuras criadas nunca são usadas, na maioria das vezes não são usadas. Então os genéricos eles devem ser usados com intenção de melhorar o design do código, não ser usados como, sei lá, uma ansiedade por reutilização. Então eu acredito que seja isso. Indo para o código, a gente tem uma cópia do que foi feito em sala de aula, basicamente uma calculadora. Eu abri primeiro a interface aqui, que a gente vê uma diferença muito grande aqui no Go. A gente tem os type parameters, né? Eles são meio diferentes do que a gente vê no Java ou no TypeScript. Aqui no Go eles são pensados seguindo a filosofia da linguagem, ou seja, ser o mais simples e pragmático possível. E um detalhe muito importante é que, diferente do Java, eu não posso tipar essa interface de forma genérica. Então esse retorno genérico ele vira um N aqui, sabe? É uma interface que, pelo menos particularmente para mim, é meio estranho usar um N, né? Fica parecendo, eu já trabalhei muito com TypeScript, fica parecendo uma prática, mas não, é algo recomendado mesmo aqui no Go quando a gente está trabalhando com type parameters. Beleza, como eu estava falando, né? Esse retorno genérico ele vira N, aí o código principal aqui na main que vai decidir o tipo de verdade desse cara aqui. Então, eu acredito que seja isso. Beleza. Mostrando aqui divisão e multiplicação. A gente já pode ver, a gente não está na programação orientada a objetos. Então, por mais que eu tenha essa interface de operação, eu não posso chegar aqui na struct de divisão ou de multiplicação e dar, sei lá, um implements operação. Eu não posso fazer isso. Quem vai decidir isso, como eu falei, vai ser o código principal. Vai ser quando eu chamar esses métodos de divisão e multiplicação. Então eu já vou para aqui logo, porque aqui não tem muito mistério, né? A única coisa que eu preciso ter certeza é que é a assinatura do método. Então o nome do método,
os parâmetros, os tipos dos parâmetros, especificamente o tipo e quantidade, e o retorno. E a gente vê que são iguais, né? Aqui tem um método calcular com dois parâmetros de inteiro, método calcular, 2 parâmetros inteiro, método calcular, 2 parâmetros inteiro. Então, como eu falei, a regra de negócio ela é estática, mas o tipo ele é variável. Então, a gente pode mostrar isso aqui exatamente no main. Beleza. Por mais que eu não esteja dentro desses arquivos de multiplicação e divisão implementando essa interface, até porque eu não tenho como fazer isso aqui, é aqui que eu declaro ele. Quando eu estou declarando uma variável de multiplicação ou de divisão, eu passo esse tipo, eu estou dizendo, ó, essa variável é do tipo operação, que é uma interface, e o valor dela é multiplicação. E aí o compilador do Golang ele vai checar a compatibilidade entre essa interface e a função baseada na assinatura do método, como eu falei. Então, se os tipos do método são os mesmos da interface, vai automaticamente passar e compilar de boa. E realmente é aqui. Fica bem desacoplado, fica bem legal, fica bem diferente mesmo esse código que eu estou criando essa interface. Como eu falei, né, calcular 2 parâmetros inteiros. E aqui também, calcular 2 parâmetros inteiros. Não estou implementando aqui, estou implementando entre aspas aqui. E aí o Go vai ver e vai falar, pô, tá ok, você está implementando essa interface de forma correta. Beleza, eu acredito que seja isso, do paradigma reativo. Opa, na verdade eu falei paradigma reativo, mas é genérico e eu também não mostrei a execução. Eu vou entrar aqui no diretório, que é o genérica, e vou dar um go run main.go. Beleza, aí realizou as operações aqui, né? 3 vezes 2 no caso da multiplicação e 3 dividido por 2, 1.5. E é isso agora sim. Me chamo Jamília dos Santos Monteiro e nessa nossa avaliação o objetivo principal é demonstrar quais paradigmas de programação a linguagem escolhida consegue cobrir. Bom, no nosso caso, escolhemos a linguagem Go e o foco aqui é mostrar como ela suporta o paradigma de programação orientada a objetos por meio do sistema que desenvolvemos, que é o e-commerce. Mesmo não sendo uma linguagem orientada a objetos tradicional, Go permite trabalhar com esse paradigma através de structs, métodos e interfaces, e isso aparece claramente no nosso código. Primeiro observamos o uso de structs para representar entidades do sistema, como cliente, livro, eletrônico, carrinho e pedido. Cada struct reúne dados relacionados a um mesmo objeto do sistema, seguindo a ideia de organização orientada a objetos. Depois, cada struct possui métodos associados, como getPreço, adicionar item, processar ou calcular desconto. Isso demonstra que em Go conseguimos encapsular comportamento dentro de cada tipo, que é uma característica essencial de linguagens que permitem trabalhar com POO. Outro ponto importante é o uso de interfaces, que em Go substituem um conceito de herança clássica, mas cumprem o mesmo papel de permitir polimorfismo. No nosso código, por exemplo, a interface produto ela é implementada tanto por livro quanto por eletrônico. Isso possibilita criar listas genéricas de produtos e chamar métodos comuns sem precisar saber o tipo concreto. É bem exatamente como exige o paradigma orientado a objetos. Também aplicamos composição, que é um modo recomendado de reutilização de comportamento em Go. Por exemplo, carrinho é formado por vários itens produtos e cada item produto contém um produto. Essa organização prova que a linguagem permite estruturar objetos complexos a partir de objetos menores. Por fim, utilizamos um padrão comum da POO, o Factory, que é representado por produto Factory. Esse padrão ele reforça que Go dá suporte a estilos de design orientado a objetos que também é usados em outras linguagens como Java ou C#. Com esses elementos, structs, métodos, encapsulamento, interfaces para polimorfismo, composição e padrões de projeto, a gente consegue demonstrar que a linguagem Go cobre sim o paradigma de programação orientada a objetos dentro do escopo que estudamos em sala de aula. Agora eu vou rodar a aplicação. E aqui a gente tem a criação de produtos,
onde tem o produto, o livro, se é livro ou é eletrônico e o preço, encapsulamento de getters e setters, interface e polimorfismo, cada produto e o preço, composição, carrinho de compras, serviço de pedidos, qual foi o pedido, o nome da pessoa, o status, o total, atualização de status dos pedidos registrados, factor pattern, que é o produto criado pela factor, no caso o livro, e a consulta de pedidos por cliente, no caso o pedido de João da Silva. E aqui tá os pedidos deles. Beleza, agora falando do paradigma reativo, ele é baseado em fluxos de dados assíncronos, não bloqueantes e orientados a eventos. O que isso quer dizer? O sistema ele vai reagir automaticamente às mudanças e eventos que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, a programação reativa ela é utilizada em sistemas que precisam de alta performance, como APIs, banco de dados, mensageria, brokers no caso, né? Sistemas que precisam de escalabilidade e uso eficiente de recursos, porque a gente tem muito menos a gente não tem bloqueio, a gente tem menos espera, ou seja, tem um throughput, tem uma vazão muito mais alta. Porém, eu acredito que o trade-off desse paradigma aqui seja que tem uma curva de aprendizado mais alta do que o normal, e eu acredito também que o maior problema dele seja a questão do debug. O debug ele se torna muito complexo. Quando a gente está falando de vários sistemas distribuídos que se comunicam de forma reativa com mensageria, por exemplo, é um desafio muito grande debugar o que está acontecendo e manter a rastreabilidade dentro desses sistemas. E é isso, né? Eu acho que esse seja o maior trade-off, né? A rastreabilidade se torna muito difícil. E assim, como maiores expoentes desse paradigma, a gente tem algumas bibliotecas que são RxJava. Essa biblioteca que é da Netflix é muito legal mesmo, são extensões ali para JVM para você trabalhar com programação reativa. E o RxJS, que é muito utilizado na web, ele vem por padrão no Angular, mas frameworks como React, Vue, entre outros também, eles estão não adotando esse especificamente, mas estão adotando programação reativa também com o uso de signals. Está sendo muito, muito comum mesmo. E beleza, indo para o código agora, né? Aqui que a gente vê que o Go ele realmente brilha de forma nativa, porque a gente não está usando bibliotecas, a gente não está usando nenhuma dependência externa para fazer isso aqui, a mesma coisa que foi feita em sala de aula, né? Vou começar mostrando os outros arquivos ali. A gente tem a interface de mensageiro, né? Com os tipos genéricos, texto e arquivo, e os métodos para enviar texto, áudio, vídeo e imagem. O que seria, entre aspas, a implementação desse mensageiro seria o WhatsApp, né? Uma struct chamada WhatsApp, uma emulação aqui de um construtor, já que a gente não tem programação orientada a objetos. Eu acho que vale mencionar também esses operadores aqui do Go, né? Porque aqui a gente trabalha com ponteiros, então esse IA comercial ele vai pegar o endereço de memória, nesse caso aqui ele está retornando o endereço de memória da struct WhatsApp. Na verdade, ele está pegando o endereço de memória da struct WhatsApp, só que ele está retornando esse asterisco aqui, né, que significa que ele está retornando o valor do endereço de memória. Então, aqui ele pega o endereço de memória de WhatsApp, com essas chaves aqui, ele retorna o valor desse endereço de memória. Beleza, quase que não saiu. Eu tenho os métodos, a implementação dessa interface, né, lembrando, de novo, né, como eu tinha mostrado ali no genérica, eu não estou chamando essa interface em canto nenhum aqui. Eu vou chamar essa interface no main, onde eu estiver trabalhando ali no código principal, porque a gente não tem orientação a objetos, eu não posso colocar aqui um implements mensageiro, mas eu preciso me atentar à assinatura dos métodos, precisa ser igual, então a gente não tem aquela facilidade ali que talvez o compilador ajudaria. Eu só vou perceber que, sei lá, enviar texto, eu coloquei um parâmetro a mais, por exemplo, eu só vou perceber quando eu for utilizar esse enviar texto mesmo, quando eu for instanciar essa struct WhatsApp, tentando usar o tipo genérico mensageiro, interface mensageiro. Tá certo. Próxima seria as mensagens, né? Aqui, mensagem. Beleza. Aqui para mensagem eu estou utilizando, a gente está utilizando uma interface para os métodos e uma struct para os dados, né? Como foi falado ali na apresentação de programação orientada a objetos, comportamento e estado. Tá dando um warningzinho aqui, eu deixei de propósito,
mas é porque eu acabei achei interessante isso, sabe? É mais recomendado hoje em dia no Go utilizar o N do que o interface. Eu já tinha mostrado uns exemplos ali com o N, mas assim, acaba que o N é só um sinônimo para uma interface, é um alias, né? Mas eu poderia usar aqui, aí o VS Code pararia de reclamar. A gente acabou fazendo assim primeiro porque achou mais intuitivo, né? Porque o N, para quem vem do TypeScript, por exemplo, dá uma ideia meio errada, que a gente está fazendo de qualquer jeito. Mas não é isso, o N é realmente algo muito utilizado aqui no Go. Mas beleza, isso aqui é só uma cópia do que foi feito em sala de aula mesmo. Getters e setters para o tipo, na verdade só get para o tipo, o conteúdo, getters e setters para data e hora e o método de enviar. Para os dados dessa mensagem tem o tipo, o conteúdo, tudo não parametrizado, mas genérico, né? Por mais que a gente está trabalhando agora com programação reativa, a gente ainda está usando programação genérica também, porque não, né? Então está tudo genérico aqui. Beleza? Aqui é a emulação do construtor e getters e setters. Então eu posso ir para a implementação, por exemplo, implementação de áudio. Eu vou criar um struct. Eu vou dizer que essa struct vai ter os mesmos dados do base mensagem que está aqui, que é a struct com os dados, né, o tipo, o conteúdo, a data e hora, e vai ter o mensageiro também, né, e aqui eu já passo o tipo do mensageiro, eu estou chamando a interface mensageiro aqui, não estou chamando o WhatsApp, estou chamando a interface, passando quais são os parâmetros texto e arquivo, texto que seria string e arquivo, que é arquivo, né, um file. E aqui novamente na emulação do construtor, e o método de enviar. Está retornando esse resultado, que é uma constante, que é basicamente um enum, isso daqui. Esse iota, ele vai iniciar uma contagem aqui para essas constantes. Dava para fazer tipo dessa forma aqui, mais manual, assim mesmo. Só que o iota ele facilita e é uma boa prática usar ele também. Eu acho que o VS Code até reclama um pouco ali com ordem se você não usar ele e o colocar na mão. E um toString para esse enum. O que vai mudar nas implementações de mensageiro vai ser só os tipos mesmo, né? Que áudio, imagem e vídeo vai ser file e aqui em texto vai ser string, mas de resto é tudo igual. E aqui também, né? Quando eu vou instanciar a mensagem, eu ia chamar de classe abstrata, mas a struct mensagem, a struct base mensagem no caso. Tem um erro também, mas erro também é string, basicamente o texto. Tipo mensagem também é somente um enum mesmo, usando o iota. A gente tem texto, imagem, vídeo, áudio e erro, como foi feito em sala de aula. Aí eu posso ir para a parte principal agora. Beleza. Como eu tinha falado, é aqui que o Go é na programação reativa que o Go realmente brilha, porque de forma nativa, sem usar bibliotecas como o RX Java, o RxJS que eu tinha mostrado, ou mesmo o Reactor que foi mostrado em sala de aula, a gente está conseguindo fazer tudo isso aqui. E aí entra dois conceitos importantes que a gente tem que explicar, que são as Go Routines, que tem essa sintaxe aqui, Go Func, e os Channels, que tem essa sintaxe de Chain. As Go Routines, elas são funções que vão rodar em paralelo de forma muito leve. Elas são muito parecidas com threads, mas são muito mais baratas e gerenciadas pelo runtime do Go. Essas funções elas vão rodar em paralelo sem bloquear o restante do programa, essas Go Func aqui. E os Channels, eles são canais mesmo usado para comunicação segura entre essas Go Routines, sem precisar de mutex ou locks. Eu tenho isso aqui de forma nativa no Go. E nesse caso aqui eu estou criando dois canais. Um canal vai receber mensagens que ainda precisam ser processadas, e o outro canal vai receber as mensagens processadas já. No caso já string, né? Processar a mensagem que a gente está fazendo aqui seria isso. Beleza, vou passar pelas Go Routines agora. Eu estou criando aqui uma imagem, um áudio mocado mesmo sem valor, só para a gente mandar mensagens de tipos diferentes. Eu não cheguei a mostrar aqui no comecinho, mas aqui a parte interessante, né, da programação genérica, de novo, voltando aqui, que o que está acontecendo? Eu estou chamando esse emulador de um construtor do WhatsApp, só que aqui eu estou dizendo que o tipo desse WhatsApp é desse tipo genérico aqui, dessa interface mensageiro. Então, né, frisando mais uma vez, aqui no WhatsApp eu não implemento essa interface mensageiro, mas quando eu vou usar a struct WhatsApp,
eu posso sim colocar o tipo genérico mensageiro, e aí vai dar certo. Como a assinatura dos métodos são as mesmas, ó, vamos mostrar aqui. Enviar texto, texto string, enviar áudio, file. Aí se eu abrir aqui, vai ser a mesma coisa. Enviar texto, texto, enviar áudio. Então, são os mesmos tipos que eu coloquei aqui. Então, isso aqui passa pelo compilador, isso aqui é válido. A gente está usando tipos genéricos. Beleza, seguindo. Estou criando essa imagem áudio mocado. A gente também está criando, nessa primeira GoRoutine aqui, a gente está criando uma lista de mensagens. Novamente aqui, estou passando tipo genérico mensagem, criando uma lista, onde eu estou dizendo que vai ser uma lista de mensagens, da interface mensagem, e dentro dessa lista eu posso passar as implementações, entre aspas, dessa mensagem, que são texto, imagem, erro, áudio, e só falta o vídeo aqui, né? Mas vai ser a mesma coisa no final do que imagem ou áudio. Beleza, eu estou iterando por essa lista, estou dando um sleep para dar um tempinho ali de alguns milissegundos, e aqui tem uma parte muito importante. Esse channel, ele está chamando essa GoRoutine, na verdade não está chamando a GoRoutine, ele está meio que ouvindo essa GoRoutine, e aqui eu estou dizendo para o channel, eu processei essa mensagem, pode ir para a próxima. Então, com essa setinha aqui, eu estou avisando para o channel que eu estou mandando, na verdade a GoRoutine está mandando essa mensagem para o canal, usando essa setinha para a esquerda. E aqui, nessa outra GoRoutine, que seria o processamento mesmo dessas mensagens, eu estou setando bater hora, estou vendo se não tem nenhum erro. Caso tenha erro, eu vou dar um append naquele array de erros, que é esse daqui. E caso não dê erro, eu vou dizer para o outro channel de mensagens processadas que essa mensagem foi processada com sucesso. E estou mandando apenas a string aqui, né? Estou mandando get tipo... isso. Estou dizendo que foi processada, estou mandando esse processada a mensagem do tipo e mandando o tipo da mensagem. E beleza. E aí no final, depois disso que isso tudo foi processado, eu vou dar um print aqui nessas mensagens processadas. E mais uma vez, né, isso aqui é tudo rodando de forma assíncrona, não bloqueante e nativo do Go. Deixa eu mostrar a execução disso aqui. Go run main.go. Boa, é isso. É isso mesmo. Eu estou mandando só frisando, né? Eu estou falando essa GoRoutine, quando chega aqui no final, se a mensagem for válida mesmo, a GoRoutine avisa para o channel que a mensagem foi processada com sucesso e eu posso ir para a próxima. Eu acredito que seja isso. Isso aqui funciona muito bem no Go, porque o Go foi projetado para isso, para rodar esse tipo de concorrência, onde cada etapa roda em paralelo, onde esses canais vão garantir a sincronização entre as diferentes routines, sem bloquear a CPU à toa. E é isso, essas GoRoutines são muito leves, a gente poderia rodar milhares dessas daqui sem problema nenhum. Eu acredito que essa foi a nossa apresentação.